Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 50 Mais CBN, nosso programa dedicado a como envelhecer com prazer. Como sempre, ao meu lado está Alexandre Kalash. Tudo bem, Kalash? Um dia especial hoje, né? Perfeito, você também. Tudo certo. Vamos só começar de novo, porque eu acabei falando desculpa. Eu falei em cima. Desculpa, gente. Falei em cima de você. Faz parte. Faz parte, isso acontece também no estúdio, sabe? A gente tem que retomar. Cinquenta Mais CBN, com Alexandre Kalash e Débora Freitas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 50 Mais CBN, nosso programa dedicado a como envelhecer com prazer. E como sempre, ao meu lado está Alexandre Kalash. Tudo bem, Kalash? Tudo ótimo, Débora, você? Tudo certo, e hoje um dia... Tudo certo, e hoje um dia bem especial, né, Kalash? Mais uma? Seu microfone. Normalmente a gente repete uma vez só, tá? O que foi que você que deu essa microfonia? É, por causa da questão um pouquinho mais alta. Tá bom. Essa vai ser a última. Penúltima. Cinquenta Mais CBN, com Alexandre Kalash e Débora Freitas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 50 Mais CBN, nosso programa dedicado a como envelhecer com prazer. E ao meu lado, como sempre, está Alexandre Kalash. Tudo bem, Kalash? Ótimo, Débora, e você? Tudo certo, e hoje um dia especial aqui no nosso programa, né, Kalash? Absoluto. Nossa, nós temos aqui 3 convidados, estamos assim super entusiasmados com o que vai sair e rolar. Pois é, antes de apresentar os nossos convidados, gostaria de cumprimentar a plateia que nos acompanha aqui no auditório da Livraria da Travessa, do Leblon, hoje 50 Mais sendo gravado no Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Super bem-vindo. Nosso ouvinte de casa aí, acho que pode ouvir as palmas aqui no auditório, vai ser muito bacana esse bate-papo. Então vamos apresentar aqui os nossos convidados. Quem está aqui no auditório da Livraria da Travessa já sabe quem são, mas a gente vai apresentar para o nosso ouvinte que está em casa, que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet ou pelos aplicativos. Nós temos aqui a Cássia Riz, prazer imenso ter você aqui conosco. Do seu lado, aqui está presente aqui, nós temos Dona Ramos. E nós temos uma presença especial de uma gerontóloga, minha grande amiga Maria Angélica Santos. Super bem-vindos. Obrigado. Eu acho que agora os microfones têm que ser usados, minha gente. Não ouvinte não ouve, né? Exatamente. Muito obrigado pela receptividade aqui de todos. Cássia, querida, que bom te reencontrar. Também sempre, eu adoro você, tá do lado do Tony Ramos, olha quanto tempo que eu estou do lado dele. E muito prazer, Angélica. Começamos aqui o nosso bom bate-papo. Prazer, muito obrigada por estar nesse momento com vocês, Kalash, Débora, foi ótimo, acho que vamos ter um bom bate-papo aqui. Vai ser bom, sim, Angélica, porque, veja, nós temos aqui os 3, mas eu, Débora está de fora. Nós temos uma coisa em comum, nós somos todos baby boomers. Nós somos aquela geração especial nascida entre 45 e 65. Eu vou revelar a idade. A Angélica tem 56, o Tony está com 70 e a Cássia está com 60. Quase. Não, fiz 60 em janeiro, estou adorando enfiar o pé na terceira idade. Dá trabalho. Antes de fazer 60, você já falava que tinha 60, não tem essa história? Sim. Já estava adiantando. Não, eu gosto da terceira idade, eu gosto de gente mais velha, eu gosto do velho, eu gosto de gente de idade, não sei se é porque eu sou de Capricórnio, mas eu sempre me senti atraída pela velhice. Então dizer que eu tinha 60 anos sem estar com 60 anos já me dava uma enorme satisfação. Agora, estar dentro e estar entendendo isso, compreendendo os 60 anos, dá muito trabalho, porque agora não tem mais retorno. Na verdade, o que eu tenho é uma chance, estou vivendo uma oportunidade maravilhosa de poder fazer uma revisão dos meus 60 anos. Onde é que dá para apertar parafuso ainda? Onde é que dá para fechar? Onde é que cabe mais conhecimento importante? Onde é que eu posso, de fato,
me salvar, buscar uma paz que eu ainda quero, ainda preciso construir, lutar mais para isso, mas sobretudo estar junto, ajudar, perder os preconceitos, não pensar mais em exclusão. Eu acho que esse é um dos ganhos da maturidade, do chegar aos 60 anos e de poder refletir dessa maneira ampla, deliciosa, com todas as portas abertas. É isso, Tony? Você compartilha? Eu não sei mais o que dizer. Ela falou tudo bem. Eu concordo absoluta e totalmente. Eu nunca pensei na idade. Trabalho muito, ela sabe disso, seguidamente, há anos. Pra você ter uma ideia, eu tenho 56 anos como profissional, ininterruptos, e uma época que se estudava à noite, ainda menor de idade, trabalhava-se de dia. E, enfim, eu caminhei muito preservando o que se chama saúde, sem ter uma informação científica sobre isso. Era instintivo, né, em mim, e também pela educação que eu tive de mãe, de avó, porque eu cresci sem a presença masculina do pai muito cedo. Meus pais se separaram, minha mãe eu tinha 2 aninhos, então era muito pequeno, não tive esse crescimento, a não ser minha querida avó, mãe dela, e minha mãe, professora, batalhadora, e sempre me orientando, minha avó também, a importância de se alimentar bem, de dormir direito, de fazer esportes. Então isso eu cresci no interior de São Paulo e na capital de São Paulo dessa maneira. Então você começa a trabalhar muito cedo e a encarar desafios novos com tão tenra idade e os outros que vão acontecendo. A idade, ela passa a não pesar. Pode parecer um contrassenso dizer isso, mas parece que ela não pesa. Você só se lembra que tem a tal idade quando é perguntado qual a sua idade, que ano você nasceu, né? Mas, independente disso, há também o que eu chamo de humor interno, humor com a vida. Quando as pessoas ouvem, muitos estamos ouvindo agora no rádio do carro, ou fazendo a barba no banheiro, não é? Como eu adoro ouvir rádio fazendo a minha barba no banheiro, andando com o seu radinho ou seu aplicativo, enfim, muitos poderão dizer, mas como é possível isso, a gente não lembrar da idade, né? Eu digo do humor que as pessoas às vezes confundem com escracho, com levar a vida na galhofa. Não é isso. O humor é algo que se manifesta justamente no que disse muito bem Cássia, em não ter preconceitos, em ser tolerante, em entender o próximo, em permitir que o próximo seja do jeito que ele bem entender e, ao mesmo tempo, respeitar espaços alheios, né? Obviamente você quer que respeitem os seus. Então eu acho que isso é um conjunto de coisas sem ser absolutamente alguém que poderia ter essa autoridade para falar sobre envelhecer bem, mas eu acho que eu envelheço bem porque eu não lembro que eu tenho essa idade. A não ser mas você parece que tem 50. Não, estou mentindo. Ele está muito gato. Você é bom, gato, essa altura da vida, nem já pensou. Não, você é generosa, como sempre, muito amiga, mas eu me sinto bem, Cássia, eu me sinto bem. Eu faço um ritmo de ginástica puxado pela semana, não é apenas um pouquinho de andar, não, eu faço forte, a minha ginástica é forte, eu corro e ando muitos quilômetros por semana, mas isso é porque eu me impus essa disciplina. Agora, adoro comer, adoro beber, eu acho que essa receita eu não tenho, mas acho que o humor é um componente fundamental na vida do indivíduo. A pergunta vai para a nossa especialista, que é a Maria Angélica Sanches. Ela é especialista em ginecologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente ouviu os relatos aqui da Cássia Kiss, do Tony Ramos, como eles lidam com o envelhecimento. Maria Angélica, de um modo geral, como é que o brasileiro lida com o envelhecimento do ponto de vista clínico e do ponto de vista de aceitação mesmo? Nós temos hoje uma população envelhecida, um percentual significativo, que está envelhecendo muito bem, mas nós temos um percentual aí, digamos, de 20, 25% de pessoas que não estão, né, envelhecendo bem. Existem questões, existem desafios para a gente enfrentar, né, desafios importantes que não dependem só de nós.
desafios que dependem dos nossos gestores. Então nós temos questões importantes como educação, saúde, previdência, tudo isso que a gente está ouvindo hoje aí, que está esse verdadeiro caos. Então, e para a gente poder envelhecer bem, para essa população poder envelhecer bem, depende também dessas questões, né? Mas no geral, assim, quando a questão se refere ao indivíduo, as pessoas têm buscado muito envelhecer com qualidade, né? Buscando o que ele falou, ele faz a atividade dele. Eu me lembrei agora de uma pessoa que eu conversava e ela falou, eu adoro comer. Aí ela ia para academia e a amiga dela perguntou assim, por que a gente vem para academia? E ela falou, eu venho para comer, sabe? Porque aí eu malho bastante e aí eu tenho prazer de comer para não ficar rolando, né? Então acho que é por aí. Então eu faço alguma coisa para me manter, mas as pessoas estão buscando viver bem, né? A gente vê as pessoas buscando alimentar-se de uma forma saudável, buscar uma atividade física, trabalhar com projetos de vida, que é muito importante. Fazer um contraponto, então, Angélica, porque, Tony, você se cuida, você tem as condições para poder exercer essa atividade física, você tem o espaço, você tem os recursos importantes para exercer esse estilo de vida. E a Angélica nos lembrou que tem muita gente, eu acho, Angélica, é muito mais do que 25%, que não está tendo essas condições de receber. A chamada que eu queria fazer, porque nós estamos às vésperas de uma série de eleições importantes e eu não vejo nenhum dos candidatos, nenhum dos partidos com uma plataforma para falar de envelhecimento. Isso me preocupa. Preocupa vocês? Bom, quando nós fizemos aqui a abertura, Cássia falou, eu falei e depois a Angélica, sob o ponto de vista até profissional, até técnico, se manifestou. É evidente que essas preocupações, que em inglês é até pedante falar isso, mas o environment, né? Quer dizer, o meio ambiente, tudo que nos rodeia é muito importante na qualidade de vida de cada indivíduo. Isso é fundamental. Mas é claro, cara, acho que nenhum de nós aqui, Cássia muito menos, eu muito menos, em nenhum momento, aliás, temos conversas longas em nossos trabalhos, nos intervalos sobre isso, nenhum de nós faz aquela clássica pergunta, o que é ser feliz? Porque é uma coisa muito complicada. Há uma outra expressão antiga que diz, é muito fácil dizer que é bom envelhecer e se ficar doente. Claro que é desagradável, mas é desagradável ficar doente em qualquer idade. Envelhecendo é mais complicado ainda. Mas eu não vejo, de fato, ninguém, até hoje, não adianta disfarçar a pílula, até hoje eu não vi ninguém, corajosamente, que me fale, eu vou ocupar a criança de 7h30 da manhã às 4 horas da tarde. Esse é o meu sonho de consumo, que este país tivesse uma escola pública que ocupasse a criança de 7h30 da manhã às 4 da tarde. Um país que preocupasse não apenas com a medicina privada, os planos de saúde, mas sim em dar condições a quem não pode sequer pagar o plano de saúde. Consequentemente, nós precisamos sim de uma grande medicina pública. Não adianta também vir com essa história, podemos fazer combinações da iniciativa privada. Ok, pode fazer tudo o que vocês quiserem, mas há um enorme percentual, na minha opinião, desses 208 milhões de pessoas. Eu acho que uns 68, 70, acima dos teus 25%, posso estar errado, é claro, mas muito acima dos 30%, não tem condições de ficar pensando em como fazer o esporte e tal. E, ao mesmo tempo, há muitos de condição de vida muito restrita, sem muita condição financeira, então nem se fala, mas ainda assim por uma questão de foro íntimo, que vai correr nos parques, corre nas ruas, e eu tenho exemplos vivos disso. Então, tudo passa pela educação, eu acho, tudo passa pela formatação do indivíduo. A partir do momento que ele for orientado que, mesmo sem condições ideais de ter academia, de ter essas coisas todas, ele poderá ainda assim fazer alguma coisa, mexer-se um pouco. Eu acho que a China conseguiu isso durante anos e anos nos parques públicos, com Tai Chi, com N manifestações físicas. Então, você tem toda a razão, a gente só vai ficar feliz e tranquilo quando houver
de cima para baixo, um Estado que se preocupe com o indivíduo, mas de forma absoluta. Não adianta eu propor só um bom plano de saúde, né, que muitos de nós aqui podem pagar. Que atinja menos de um quarto da população. Eu acho que é isso, né? Atinge, exato. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em saber o que é possível para ser feliz na velhice, e eu tentei responder de pronto, mas a gente não perde o olhar do total, né? O olhar das pessoas. Seria tão bom, né, Tony, a gente chegar na velhice com sabedoria, né? O ideal seria isso, que a gente tivesse uma construção para poder chegar na terceira idade, respirar, inclusive paz, felicidade, um outro lugar, né? Um lugar que outras culturas, outros países veem na terceira idade, que cultivam isso, né? Sabe que a rainha da Inglaterra tem 92 anos, 93, talvez 94 anos, agora há um nível de respeito pelo mais velho, ele tem espaço assim, imenso. Aqui a gente ainda não tem isso. Então, quer dizer, eu ter a felicidade de poder refletir dessa maneira e da gente poder conversar aqui agora e entender que, em princípio, a gente tem que acabar contando muito com o que a gente faz, com as nossas pesquisas, com poder ler, com cultivar a nossa própria paz. O que eu faço? Eu acordo todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço na hora que eu boto meu pé no chão é escovar os dentes com a mão esquerda, que é o meu outro lado que é pouco usado. Eu estou dizendo, quer dizer, eu tô numa idade onde eu preciso buscar as boas condições para que eu tenha um futuro onde eu não vá pesar de preferência para os meus filhos. Em princípio é isso. Eu não tenho o apoio do Estado para isso. E dentro da minha profissão, então, eu tenho um espaço que é muito singular, porque eu sou uma atriz que acabou escolhendo não fazer plástica, tem um outro lugar, o meu cabelo é branco, então eu acabo, o que não significa que eu goste muito disso, eu não fico privilegiando isso o tempo todo, achando que esse lugar é maravilhoso, mas eu fico muito contando com o diretor, com o projeto, que precise das condições que eu escolhi para poder ocupar o meu espaço. Agora, há uma observação muito importante, posso falar, que eu acho pertinente. Nós, Cássia e eu estou falando agora, eu acho que também não podemos nos culpar por termos condições. Isso é uma discussão, Kalash, muito antiga. E a tua pergunta, aspas, provocativa, ela é provocativa para o bem, a gente poder discutir o que é aquilo que nos rodeia. Um dos grandes perigos de uma pessoa pública, e eu me considero assim, muito público, é ao ser perguntado o que você faz para se manter bem na sua velhice, eu responder e alguém do lado de lá do rádio, ou mesmo nessa plateia, dizer, é fácil para ele dizer, hoje ele tem condições para fazer isso. Enquanto que uma pessoa pública responde aquilo que ele faz, porque a ele foi perguntado aquilo. Mas ele não tem a resposta sociopolítica para aquilo, ele tem apenas, e eu tenho, a indignação. A indignação é que, lamentavelmente, nunca se ofereceu ao grande povo as oportunidades, as ferramentas, né? Você tem grandes espaços públicos, Rio, São Paulo, Bahia, eu não conheço todo o Brasil assim, mas conheço bem Rio e São Paulo, e você pode encontrar, hoje eu vi de manhã na TV Globo uma escola municipal de São Paulo, onde as crianças têm responsabilidades a partir do infantil e começam a propor coisas como organizar os brinquedos da escola. Por quê? Aí ela tem que dizer por quê. Essa educação, imagine se ela existisse como um todo, até o momento que o menino vá para uma faculdade, né? Então, a gente não pode se culpar por ter condições, muitos aqui acredito têm essas condições, mas evidentemente, humanisticamente, você não está desatento àquilo que te rodeia. Era mais parecida, né? Quando eu falei 25%, eu me foquei muito naquele idoso
com incapacidade funcional, né? Exato, não, é esse que já perdeu sua capacidade, que hoje é um idoso dependente, fragilizado, dependente da rede de suporte, né? Rede de proteção social que nós não temos, porque nem levei em consideração as questões sociais, que são aquelas pessoas que realmente não têm acesso. E uma das razões hoje para que a gente esteja envelhecendo bem é a tecnologia em saúde. Mas o que adianta tanta tecnologia se as pessoas estão morrendo na fila porque elas demoram anos para conseguir fazer um exame? Não, uma pessoa hoje que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela vai ter uma suspeita, ela vai conseguir fazer uma biópsia daqui a 2 anos no serviço público, né? Muitos anos. Então assim, eu não entrei nem nessas questões, né? Agora, a Cássia falou uma coisa super importante que nos remete a pensar o quanto o preconceito ainda é importante, né? Então, ela falando do estilo que ela escolheu, e tem um preço isso para as escolhas na vida. Então, ela adotou, não quero fazer plástica, não vou pintar meu cabelo, então eu fico ali esperando alguém que me aceite como eu sou. Né? E isso ainda é muito presente hoje, a gente se vê obrigado a fazer plástica, a pintar o cabelo. Então, essa busca desenfreada pela juventude, pela beleza, isso ainda é muito importante, né? Quando a pessoa vai envelhecendo e ela tem um capital fantástico que deveria ser melhor aproveitado, né? Sem se pensar na aparência. Eu tenho uma amiga que é muito interessante, a Regina Schacht, que mora lá em Campos do Jordão. Ela diz assim: Cássia, tem uma idade que não dá para ficar se preocupando muito com o corpo, tem que cuidar da alma, porque o corpo padece. Não tem como, entendeu? Claro que a gente sabe disso, é muito interessante, né? Às vezes uma escada fica um pouco mais pesada, não ainda para mim. Eu adoro subir a escada rolante e correndo de preferência, e bota uma maior banca nesse negócio, que dá uma enorme satisfação. Mas sem dúvida nenhuma, há uma imposição, uma cobrança muito grande. Ontem eu estava respondendo algumas perguntas sobre a questão do cabelo grande, branco, de fazer essa opção, mas é uma opção que eu gosto de saber que agora eu quero ter uma vida mais otimizada, uma vida mais simples. Eu quero me ocupar de outras coisas, eu quero ver formiguinha andando no chão. Eu não quero mais perder tempo em estar pintando meu cabelo. Eu quero do jeito que dá. O que não impedirá é uma personagem absolutamente exigir que você ou raspe o cabelo, sem dúvida, como sempre foi. Vermelho. Como sempre foi. Você fala mesmo em raspar o cabelo? Sim, Raspar? Eu fiz isso em cena. Nós fizemos uma novela, a Regra do Jogo, que eu raspei em cena. Em cena. Quer dizer, o ator tem que ter nenhum tipo de... Deixa eu perguntar para vocês todos, porque existe, claro, diferenças, e talvez a Angélica queira também falar mais sobre isso, entre o envelhecer com o homem da mulher. Mas vocês que são profissionais, que são os dois atores, vocês sentiram uma diminuição da demanda? Porque o que nós temos visto nos últimos 10 anos, você olha, por exemplo, para a produção de Hollywood, de muito protagonismo, de muitas peças, muitos filmes, que o protagonista central é uma pessoa mais velha. E estão bombando, exemplos são muitos. Mas a gente vê isso muito lá fora. Você sente nisso também uma demanda que está crescendo para quem tem 60 a mais, já não digo nem 50 a mais. Você sabe, eu peço licença para o Tony, para mim, para poder responder, porque eu pela primeira vez, eu não estou sendo escalada, nem reservada, nem escolhida para um projeto dentro da TV Globo. Isso é uma coisa. Eu vou fazer um filme agora, onde eu vou filmar 2 dias. Eu fiz o último trabalho, foi essa novela que está no ar agora, onde eu filmei apenas 6 capítulos. Eu fiz uma outra participação. Mas o que é interessante é você respirar em cima disso e não ficar ansioso, entender, compreender a situação. Esse verbo eu tenho tentado aplicar o máximo possível, Maria, porque eu preciso compreender este momento. Eu não vou ser mais a protagonista mocinha. Agora é outro momento. Agora eu preciso ser paciente, compreender toda essa situação e aproveitar para investir esse espaço que está me sobrando para mim mesma. Eu nunca tive tanta vontade de viajar. E se eu posso fazê-lo, por que não fazê-lo? Também você?
Olha, eu acho que O mesmo. Tony não para de trabalhar há 56 anos, que esse homem está lá para trabalhar. Nome de Tony Ramos é trabalho. Eu estou nesse momento gravando a próxima novela das 9, nesse momento. Trabalhei hoje, antes dessa gravação, vim para cá, passei em casa, tomei um banho e vim aqui relaxado para vocês. Estou nesse momento gravando, terminei um filme em maio, após uma novela que era Tempo de Amar, que acabou em abril. Então, Vocês vejam que faz diferença assim o fato dele estar aparentando 50 anos e eu 80. Ora. ela é muito amiga, não levem isso em consideração, pelo amor de Deus. Mas é que talvez seja isso mesmo, essa contínua atividade minha. Talvez. Mas há uma outra coisa que eu fico muito preocupado, porque para a mulher é mais complicado, cara. Você sabe disso, é muito mais complicado para a mulher. Com as minhas escolhas é mais ainda. E as minhas colegas sabem como é complicado, porque há uma juvenilização global. Nos games, naquilo que você quiser. Há sempre um tipo de admiração pelo que é muito menininho, menininha, né? Mas você pode reparar, e você já citou aí, não há uma grande produção, quando a HBO fez Westworld, que é uma ficção muito forte, muito bonita, muita gente bonita, talentosa e tal, mas quem centraliza chama-se Anthony Hopkins, com 70 e poucos anos. Falou o gato Tony Ramos, nós vamos chegar quase ao fim, não é? Pois é, felizmente o nosso tempo acabou. A primeira parte da nossa conversa se encerra aqui, mas a gente volta semana que vem, a segunda parte do nosso bate-papo com os nossos convidados, os atores Cássia Kiss e Tony Ramos, que é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maria Angélica Sanches. Muito obrigada também à plateia que participa com a gente aqui hoje. CBN, a rádio que toca a notícia. Sensacional. Obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanha de casa, pelo rádio, internet ou aplicativo. O programa de hoje foi gravado no dia 1º de setembro, no auditório da Livraria da Travessa do Leblon. Até semana que vem com mais bate-papo com os nossos convidados. Boa. Bom, é assim. Tá rolando, tá legal. Maravilhoso, é isso, a ideia é essa. Estamos de volta com a segunda parte do 50 Mais CBN especial, com plateia, na Livraria da Travessa do Leblon. E os nossos convidados são os atores Cássia Kiss e Tony Ramos e a especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maria Angélica Sanches. Mais uma vez, muito obrigada aqui à plateia que compareceu. E nosso ouvinte aí de casa pode acompanhar a primeira parte do nosso bate-papo, foi ao ar na semana passada, lá no site CBN, cbn.com.br ou pelos aplicativos móveis. E a gente continua aqui a nossa conversa, né, Maria Angélica? Queria começar com você. No programa anterior, que o nosso ouvinte de casa ouviu na semana passada, tanto o Cássia Kiss quanto o Tony Ramos, dentre tudo que eles falaram, tem muito de propósito, né? O que se espera da vida. A Cássia tem 60 anos, Tony Ramos tem 70 anos. Qual a importância do propósito nesse processo de envelhecimento, Maria Angélica? Total importância. Hoje a gente já tem estudos que mostram a importância da gente ter projeto de vida, não parar. Não importa que esse projeto de vida seja para daqui uma semana. Eu lembro muito do filme Elsa e Fred, que, né, quem assistiu lembra, a Elsa tinha uma doença e o propósito de vida dela era fazer aquela cena, um filme que ela gostou, e ela sabendo que ela ia morrer, mas ela não abriu mão desse projeto. Então, mesmo que seja um projeto de vida pequeno, é importante que as pessoas busquem, corram atrás desse propósito de vida, não importa qual o tamanho. E nem, enfim, a dificuldade, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que um propósito tem que ser algo que é muito difícil de alcançar, e não é isso, né? Não. Coisas simples, né? A gente tem que começar com coisas simples. E como a Cássia falou, né? Olha, eu
agora eu não quero mais pintar o cabelo por causa de tempo. Né? E o tempo, talvez, que gastasse para pintar um cabelo fosse 1 ou 2 horas, e aí ela estabeleceu que essas 2 horas são preciosas para a minha vida e eu vou ocupar de outra maneira. É que seja para ver formiguinha caindo Não do importa, forninho. mas é o seu propósito. Então isso é fundamental. Olha, Angélica, uma curiosidade minha. A gerontologia, ou popularmente fala geriatria, você me corrija as diferenças, por favor. Você não acha que deveria ser mais falada para a população o que realmente significa a importância? Todo mundo sabe de um clínico geral, todo mundo sabe de um dermatologista, de um ortopedista, de um urologista, de um cardiologista. O que seria importante para quem nos ouve, quem está na plateia, entender qual o movimento e a importância dele, até farmacológica, na geriatria? A geriatria ainda é muito discriminada, né? As pessoas às vezes procuram um geriatra porque acham que ele vai fazer você parar de envelhecer. Não, e não é isso. A geriatria, ela vai trabalhar com questões que são síndromes geriátricas importantes, que faz muito mais sentido que esse especialista acompanhe do que um clínico. Às vezes a gente vê que pessoas chegam a um clínico com um monte de medicação, o geriatra vai diminuir. Então o geriatra ele está habilitado para trabalhar com essas interações farmacológicas, né, com a diminuição de medicação, essa é a importância. A gerontologia, na verdade, a gente convencionou no Brasil que o gerontólogo são todas as áreas que não a medicina. Então, as pessoas ligadas à gerontologia são as outras categorias profissionais. Eu, por exemplo, sou formada em serviço social. E os geriatras e os médicos, diferente de outros países, né, onde tem a enfermagem geriátrica ou o serviço social geriátrico, e a gerontologia é apenas o estudo do processo de envelhecimento. Se a gente pudesse, só acrescentando, né, Antônio, o geriatra é aquele clínico geral que entende mais sobre envelhecimento. Ele vai cuidar especificamente de pessoas mais velhas. Gerontólogo vem do grego, geronto, é o grego que é geronto, que é envelhecer, e um especialista em temas, seja psicologia, em qualquer outra área. O importante é que nós, essa plateia fantástica que está aqui presente, nós podemos ter acesso aos geriatras. Mas 98% da população brasileira não tem. O que nós precisamos é formar mais todos os profissionais da saúde que entendam mais sobre envelhecer, porque essa ideia de que nós temos o quê? 1.500 geriatras no Brasil só, nós vamos precisar formar mais médicos, nutricionistas, enfermeiros que saibam sobre envelhecimento, porque esperar que vai ter geriatra para todo mundo, a gente nem quer, não é possível. Então, mas é importante, eu fiz essa pergunta, acredite, Maria Angélica, eu fiz porque eu queria realmente saber. Porque a gente percebe que muitas vezes um geriatra parece que alguém acima de todos e o outro não, e aquele que é clínico não poderá discutir com o geriatra, porque é uma estupidez. Eu acho que é sempre bom a gente esclarecer e realmente a gente ter uma ideia da importância de nós todos, quem nos ouve agora, e eu falo em voz alta para mim mesmo, o que é isso da gente se entender, da gente se olhar para dentro. E tão importante como ter aquele profissional que saiba ali olhar por dentro. Claro, isso é fundamental. Mesmo que não seja por isso geriatra. que é triste a saúde pública, onde o exame só vai, como você disse, Maria Angélica, ser programado daqui a 2 anos. Depois de você morrer. 6 meses. Aleluia, meu Deus do céu. E que idade a gente tem que procurar um geriatra, Kalash? O geriatra, o ideal, muitos geriatras acham que o ideal realmente é você chegar aos 50, 60 e poder acompanhar, porque quando encrenca lá pelos 75, 80, você já está com alguém que te conhece. Muito bem, tem perguntas aqui da nossa plateia. O Péricles faz uma observação, diz assim: Tony, você disse que era velho, mas você não é velho. A Cássia já disse que ele está com 70 com cara de 50, né, Cássia? Sim. Tem uma pergunta aqui da Isaura, ela quer saber o que vocês observam aqui no Rio de Janeiro, para vocês, o que é mais hostil ao idoso na cidade do Rio de Janeiro?
Eu falo pelo que eu ouço, às vezes minha sogra que vai sair, ou então minha mãe quando vem de São Paulo, às vezes calçadas, acesso e, obviamente, pequenos assaltos, porém furiosos, que podem derrubar o idoso pode cair, pode se quebrar. De cara é isso, eu não sei, Cássia. Não, acho que é isso, eu reclamo muito disso também, porque você está dentro do seu carro, você vive caindo num monte de buraco. Por exemplo, você que anda a pé, que pega o metrô, que anda de bike, não sei o que, você cai no buraco. Isso é que é muito complicado. A gente vê muito isso, né? Eu que peguei o metrô e desci aqui no Jardim de Alá, tem esse nome maravilhoso, fui pesquisar sobre o Jardim de Alá, o que foi o Jardim de Alá, o propósito dele, não sei o que. Quer dizer, para concluir que o Rio de Janeiro está vivendo esse falecimento, né? Está numa situação muito dramática, e que essas questões para a terceira idade, ou para a gente que precisa tomar um pouquinho de cuidado maior, para não pode virar o pé, não pode se quebrar, não pode cair, isso está muito mais evidente, isso. Mas eu, como mãe, que ainda tenho aos 60 anos, filho de 14 anos, claro que o que me amedronta nesta cidade é ver minha filha que vai para um show lá no Circuito Voador na Lapa, e um pouco eu entrego para Deus, entendeu? A outra parte você fica... Você teve o primeiro filho aos 38, o último aos 48. Isso foi pioneiro, isso foi uma ousadia, isso faz parte do seu processo? Não, isso não foi nenhum projeto, esse foi eu não planejei nenhum filho. Se eu tivesse planejado, talvez eu tivesse tido antes, bem antes, nos 38, eu talvez tivesse tido o último, mas tive aos 48, não indico para ninguém. Evidente que eu confiei muito no meu investimento pessoal, de investir na minha própria saúde. Aos 16 anos eu comecei a estudar sobre alimentação, as pessoas sabem disso, me conhecem. Nós sabemos, ela cuida da saúde de uma forma muito inteligente. Mas o que não tem nenhum radicalismo, não significa que eu não vou tomar um café que já tomei, não significa que eu não vou comer o açúcar que eu já comi. É a história de ter o autocontrole, de entender hoje que a medicina eu preciso dela, mas ela tem um lugar dela. Eu preciso muito mais das condições da minha cabeça em paz do que qualquer outra. Para quê? Para poder enfrentar todos os problemas que sempre apareceram e que vão continuar aparecendo. Talvez agora mais graves. Olha como então é a demanda. O humor, a inteligência, o raciocínio, o olhar para dentro é importante. Olhar para o espelho e falar: isso aí sou eu, esse é meu caminho, vida que segue. Eu vou contar uma piada muito íntima, espero que ela não fique tristinha comigo, mas no dia que eu fiz 70 anos, no dia seguinte, minha companheira, minha mulher, Lidiane, ela acordou, você conhece bem, olha que o humor no casamento é importante. Ela olhou, se espreguiçou, olhou para mim, é o dia seguinte ao aniversário, jantamos apenas a família. Ela olhou e falou: meu Deus, credo, estou casado com um cara de 70. Então, respondendo ao companheiro que gentilmente falou que eu não aparento estar velho, essa palavra velho é uma palavra pesada e até um pouco, eu não digo preconceituosa. Velho, ela existe no vernáculo, velha, idoso, idosa. É nós não nos preocuparmos com os rótulos. É porque você nasce, você já vai envelhecendo, né? Esse bebezinho que acabou de nascer já começou a envelhecer. Mas às vezes você falar de humor, sabe? Porque a gente cita a palavra velho porque ela vem à primeira mão. Mas nós somos idosos, avançados nos anos, velhos, experientes, mas uma coisa eu não abro mão. Nós somos conscientes da idade desde o momento que olhemos para dentro de nós, para o espelho e digamos: sou eu, estou inteiro, vai em frente. A gente não pode ter esse preconceito, não é? Porque envelhecer, assim, é a fase da vida, é a velhice. Então as pessoas ficam escolhendo termos para florear, né? Para fazer. É bacana quando se envelhece bem e quando se
decide que nessa fase da vida eu vou viver bem, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, mas eu não preciso de termos que me definam, porque o que é melhor idade para um pode não ser a melhor idade para o outro, a felicidade para um. Angélica, vamos fazer um teste aqui na audiência. Quem é que prefere velhice a melhor idade? Melhor idade, levanta o dedo. Velhice? Peraí, três preferiram melhor idade. Velhice, a maioria. Pois é isso, mas é velho, e tudo é forma de falar, não é? É uma coisa a gente falar, nossa, aquele velho ali, outra coisa é falar, ah, vem cá, meu velho, vamos bater um papo. Não é isso, eu cresci ouvindo o meu pai falar, e hoje vamos almoçar na casa dos velhos. Então é bacana isso, a forma como se fala, não é desmerecendo. Aí tem até alguém que escreveu um texto sobre qual é a diferença entre ser idoso e ser velho. E eu lembro que eu estava um tempo numa entrevista com um psicanalista e ele disse que era idoso, que ser velho era aquilo que ia pro lixo, que não servia mais. Não é isso, né? Nós envelhecemos, nós ficamos velhos e nem por isso quer dizer que nós vamos pro lixo, nós não servimos mais, não é isso. Eu identifico aqui na plateia o senhor, que eu vi numa reportagem, ele nos presenteou com o programa, grande Hélio House, da querida Débora Coker, e falando do seu Hélio, mas me permita, Hélio tem um pouco mais que eu, mas é tão bonito que eu vi, e é isso que me incentiva na vida. Eu tenho grandes baluartes, meus amigos, como Ari Fontoura, a nossa querida Fernanda Montenegro, Dona Laura Cardoso aos 91. Eu peço a Deus que me permita. Tem gente que é ateia, que não acredite. Mas conta que ele foi aprender balé aos 80 anos. Não, eu até sei da história, mas eu perante o Deus que eu acredito, quem não acredita eu respeito, mas eu acredito, eu só peço isso, que me permita caminhar nas idades avançadas, com raciocínio. Então, meus parabéns, eu acho que é isso, começou a dançar com uma idade avançada para a dança, e no entanto está lá. E eu acho que é isso, é sempre o momento de começar. Eu vejo minha mãe em São Paulo, que me assustou, ela quebrou o fêmur há 5 meses, mas eu vou lá visitar ela assim, com a cabecinha, eu vou sair dessa, com um pino lá, não sei o quê, a cabeça ótima, e quase nonagenária, quer dizer, isso é uma coisa que nos estimula. Eu acho que o que estimula a vida é poder ver lá naquela longa estrada que ela de fato não termina, ela é infinita, depende de nós. Tem mais uma participação da plateia, um tema bastante importante que a Júlia Mesquita aborda, que são as relações. Ela tem 76 anos, está super bem, mas está viúva há mais de 30, muitos dos amigos já se foram, e ela se sente, tem dificuldades na questão afetiva. E acha que todo mundo precisa de companhia. É de extrema importância a construção das relações, né, Maria Angélica? Total. Quando a gente discute assim, hoje o que é comprovado para um envelhecimento saudável? Estudos já têm mostrado, né, esse tema. Uma, alimentação, atividade física e relacionamento social. Participação social. Então, as pessoas que têm relacionamentos afetivos, sólidos, importantes, não importa se com pessoas da mesma família, com amigos, são essas pessoas que estão vivendo mais. Então, esses três pontos... Não é muito fácil você entrar dentro do quarto à noite sozinho, ir para aquela cama grande e dormir sozinho. É difícil. Para quem é sozinho aqui, não é não? É difícil. Para a mulher, então, sobretudo, né? Que acaba sendo uma escolha também, né, doutora? Sim, pode ser uma escolha, mas não... Mas é trabalhoso, é muito trabalhoso. Porque você gostaria de dormir de conchinha ainda, né? Sim, isso é importante, né? Tem pesquisas que mostram, né, que os casados vivem mais do que as pessoas que não têm companheiros, né? Mas não é por isso que todo mundo vai sair casando, um casamento a qualquer custo. Não, porque tem que ser um casamento com qualidade. Mas não só o casamento, Cássia, porque a pessoa pode ter um dia onde ela encontre amigos, ela saia, ela se relacione, ela teve um dia fantástico. E aí ela vai dormir feliz, exausta, porque ela passeou, ela se divertiu e
sabe que no dia seguinte ela tem aqueles amigos também para ela encontrar. Isso vai Eu nunca tive tantos amigos, tão poucos amigos tão preciosos. Que aquele amigo que vai na sua casa, eu não tenho rede social, então meu amigo para conversar comigo, a Débora sabe disso, tem que falar comigo ou pelo e-mail ou me telefonar. Então tem o Vitor diz assim, cara, eu estou passando aí na sua casa, vem que a sopa está pronta. Então tem sempre alguém em casa, né? Vou daqui a pouco encontrar com o Lalo, semana que vem estou indo à Bahia encontrar 2 amigos. Quer dizer, é preciso um esforço constante para se chegar nesse objetivo de estar com os amigos. Porque demanda um esforço. Você tem que se preparar para isso. Você tem que ter o desejo de poder fazer isso. Você também gosta da sua casa, do seu sofá, da sua televisão, do chá que você faz, de não ser incomodado, da conversa que às vezes fica um pouco chata, mas estar com os amigos, com os poucos amigos, como é fundamental. Eu nunca tive tantos amigos tão preciosos, tão poucos amigos e tão preciosos, mas que demanda, é da gente que depende disso, né, Tônia? Sem dúvida, eu acho que às vezes tem famílias de 1 mais 1. Raciocine um pouquinho, famílias de 1 mais 1. Um grande amigo, um grande amor, não importa a sua opção sexual, 1 mais 1. E se completam. Às vezes pessoas que precisam de 100, de 200, de 80, de 50, né? Mas é fundamental isso. Olho no olho, uma boa amizade, um bom papo, uma conversa jogada fora, né? Bons livros, bons filmes. Eu sou como ela, eu não tenho também rede social, então eu leio demais. A Débora sofreu, porque falamos direitinho por e-mail. Estou aqui, mas eu realmente não tenho nada, enfim. E não estou contra, por favor, não é uma observação dinossauriana, não. É apenas não é meu perfil, não curto. Mas é importante, são ferramentas novas, importantes de interação com toda uma sociedade, etc. Mas eu acho que essa amizade você faz, às vezes, do silêncio. Eu li um livro uma vez, um livro lindo, de um italiano que falava sobre o silêncio e como lidar com ele. A importância do silêncio também. E o silêncio tem vozes, mas não que nos atemorizam, vozes que nos respondem, às vezes até angústias e ansiedades severas. Agora, lidar com o silêncio é um exercício de vida. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um belo exercício. Eu faço isso muito. E minha companheira também. É muito bom. Agora, é um exercício. O ideal é isso. Nem que seja meia dúzia, 1, 2, 3 amigos, mas que sejam de fato amigos. No Rio de Janeiro, lidar com o ruído também é um grande exercício. Eu só queria fazer uma observação aqui, que a Cássia falou da Rainha Elizabeth, falou de como muitas vezes a gente glorifica e mistifica aquilo que a gente vê lá fora, não sabe bem como é que é. Vocês sabem que na Inglaterra foi criado um Ministério da Solidão, porque o problema é tão grande. A gente está falando aqui de solidão, de estar isolado. E, no entanto, foi esse governo, que às vezes a gente tem que chamar atenção nisso, no ano de eleições, do populismo. Porque o mesmo governo que fechou 500 bibliotecas, que é onde a pessoa idosa, a solteira, a pessoa com problema de saúde mental, vai para encontrar outras pessoas, se aquecer e ter companhia, e criam um Ministério da Solidão, e, no entanto, fecham em um ano 500 bibliotecas. Vê como é que a gente tem que estar atento a todo tempo, sobretudo nas vésperas de uma eleição. Então percebam como a educação... Quem é que tem uma plataforma para falar sobre como a educação é fundamental. Eu estudei em escola pública em São Paulo e eu tinha no ginásio, antigamente era ginásio, agora eu me perdi. Ensino fundamental. Eu tinha, lógico, português com literatura e análise léxica e sintática, que eram subdivididos. Eu tinha latim, lindo latim, que saudades do latim. E eu tinha espanhol 2 vezes por semana, francês 3, inglês 4 e filosofia pura, que nos preparava para o que eles chamavam no último ano do ginásio para hoje curso médio, onde a filosofia fazia parte. E era público. E nós tínhamos o teatro da escola, o colégio está lá, Instituto Brasílio Machado da Vila Mariana. Está lá, para quem quiser ver. Estudei lá. Pronto. Fiz ensino médio lá. E tem lá
um teatro maravilhoso, onde eu comecei Fizeram certo. Pois é. É possível. A educação é o único motor possível para uma nação se chamar nação. E nós educação. estamos agora, um mês atrás, mostrando que o nosso ensino médio é o penúltimo de 40 países, os índices piores. Isso é doloroso. Nossa, isso é muito dramático, pelo amor de Deus. Agora, para onde é que a gente corre, né? Como é que você faz com a declaração do ministro da Educação dizendo que o ensino médio está falido, né? Está no fundo do poço? Isso é desesperador para a gente, mas ao mesmo tempo é preciso nos esforçarmos para atuar da maneira mais coerente possível com a realidade e com a nossa própria realidade, né? Eu vou dizer aqui para ver uma coisa bacaninha. Eu recebi uma charge que minha querida amiga Vera Holtz, nossa querida Vera Holtz, ela mandou uma charge ótima. É assim, dois dinossauros conversando, um diz para o outro: eu vou votar no meteoro, que é a única solução. Eu ria muito vendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu encerro dizendo: a esperança, não aquela boba e ilusória, a esperança é aquela da perseverança. Ela não pode morrer. Eu não abro mão de um país melhor. Aqui que eu vivo, eu não tenho casa fora, eu moro aqui, eu quero que este país ande com educação e com a saúde, no mínimo, não demorando 2 anos, Maria Angélica, para atender alguém. Isso aí, todos nós queremos e precisamos de um país melhor. Vou fazer aqui uma última pergunta da plateia, que é da Alda, uma pergunta para a Cássia e para o Tony. Por que não aproveitar a audiência das novelas para orientar sobre conceitos ligados à terceira idade, ao envelhecimento, outras coisas? A gente já observou algumas situações, mas, por exemplo, o protagonista velho, idoso, acho que isso ainda não teve, né? Já teve, sim, já teve. Inclusive o Estatuto do Idoso, que deu origem ao Estatuto, Foi a novela do Manuel Carlos. Foi uma novela onde tinha uma neta que perpetrava violência e tal com os avós. Eles foram, inclusive, num congresso nosso, os dois, isso. participaram, foi um ano, 2003, foi um ano que falou bastante, e já teve outra novela também. Graças a essa novela saiu o Estatuto do Idoso. Sim, mas a prova é de que a gente precisa fazer mais, né? A gente fez pouco, né? Relativamente a gente fez A sugestão da plateia é maravilhoso. ótima, mas tem sim, tem. Porque hoje a novela foi mudando, é como a vida. Eu faço novela desde 64. Portanto, olha só há quanto tempo. Na verdade, as pessoas diziam: a novela está muito água com açúcar. E nós tínhamos uma censura terrível. A censura era no texto, depois sobre aquilo que era gravado. Depois a novela, então, teve um pouco mais de liberdade, um pouco moderna demais. Prefiro água com açúcar. Aí você volta um pouquinho, aí volta. Não, mas na verdade a novela é um retrato absoluto da vida. Que se fosse mostrar a vida para valer, seria insuportável assistir qualquer filme. Então, de alguma forma, a telenovela, sim, já trouxe até um analfabeto sendo recuperado por uma professora salvador da pátria, o nosso querido Lima Duarte. Houve várias manifestações de novelas, como a de Benedito Rui Barbosa, de Alcides Nogueira. Tem sim, tem grandes autores. Né? Questão de sexualidade. Sexualidade, tudo. A gente vai pondo sim. Eu vou lutar para protagonizar, tá? A novela. Isso. Não, isso é 21 horas aos 65 anos. Eu vou levar tanto tema. Vocês vão ficar tão felizes. Eu vou mostrar alguns lugares felizes assim da Avenida. Não tem mais pelo para depilar. Por exemplo. Tem umas questões assim que são importantes. A Política Nacional do Idoso, ela tem mais de 20 anos. E a política fala o seguinte: levar o tema envelhecimento para as escolas, desde o ensino fundamental. Já passaram 20 anos. Esse tema não entra na escola, nem que de forma transversal. Tem um projeto tramitando no Senado, mas vai e volta. Nem sei se ele já está engavetado, mas assim, a partir do momento que a gente consegue isso, a gente avança. Gente, muito obrigada, viu, pelo bate-papo, pela conversa, também passou super rápido. Obrigada aqui a nossa convidada, Maria Angélica. Obrigada, Soberano. Obrigada, Cássia. Obrigada também aqui a nossa simpática plateia aqui no Rio de Janeiro.
Você vai chamar o CBN Notícias? Repórter CBN. Eu fiquei pensando, repórter CBN, exatamente. Vem aí o repórter CBN. O Tony tá mais por dentro da nossa programação do que a gente. Queria agradecer também a nossa ouvinte que nos acompanha de casa. Bom, o programa de hoje foi gravado no dia 1º de setembro, no auditório da Livraria da Travessa do Leblon. Quem participou com a gente aqui da programação, na produção, foi o Vitor de Castro, no marketing, Emerson Manso e Carol Papazian, e na técnica, Marcos Lacerda e Jorge Rossi. A primeira parte da nossa conversa, que foi ao ar na semana passada, assim como o programa de hoje, estão disponíveis no nosso site, cbn.com.br, também nos aplicativos móveis. Até mais! Bravo.